E aí, pessoal, sou o professor Fábio Sampaio Mariano. Sou responsável nesse momento por trabalhar o tópico do 7.2 do capítulo 7, obviamente, do nosso livro Material Base de Geometria, da nossa disciplina de MA3 do Profmat. Tem alguns lemas, algumas proposições, teoremas, alguns foram selecionados para demonstrar, outros enunciados ficam na cargo de vocês darem uma olhada nas demonstrações que temos no material. Então, esse primeiro é o lema 7.7, que dados uma reta R e um plano alfa, nós temos o seguinte: se R for ortogonal a duas retas concorrentes em alfa, então R e alfa são concorrentes. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se R é ortogonal a duas retas, então existe um ponto de interseção entre R e alfa. Basta supor que não exista, que sejam paralelos, que a gente chega na contradição. Essa é a sugestão do material. E se esse R intersecta alfa nesse ponto, o que a gente tem? Então, que se R e A foram perpendiculares, e a gente está falando não somente de uma concorrência qualquer, mas de um perpendicularismo, se somente se R for perpendicular, essa R for perpendicular a qualquer outra reta que passa por A. Então, são dois resultados interessantes que posteriormente nós vamos pensar em algumas consequências, algumas ideias a mais. E essa primeira ideia é conhecida como teorema fundamental, que é a proposição 7.8. O que ele diz para a gente? Acho que certo. Nós tivermos, então, uma reta e um plano alfa. São dados. E se esse R é perpendicular a alfa, o que acontece? Qual é a condição para isso acontecer? Então, nós temos que R é perpendicular a alfa se somente se o R for ortogonal às duas retas concorrentes em alfa. Então, o que a gente viu naquela hora? É que se R for ortogonal a duas retas concorrentes, então, a reta R toca em alfa em algum momento, concorre com alfa. Aqui a gente está vendo que se esse R for ortogonal às duas retas concorrentes, não só acontece isso, como R é perpendicular a alfa, se ela for ortogonal a essas duas retas. Tá? A demonstração fica da seguinte forma. Sejam duas retas, L1 e L2, contidas lá em alfa, e ambas ortogonais à reta R. O que a gente quer demonstrar? Vamos demonstrar que R é ortogonal a toda a reta contida lá em alfa. Inicialmente, observamos que R não é paralela a alfa. A gente já viu isso pelo lema anterior, né? Pela informação que falei para vocês da contradição. Caso contrário, nós teríamos todo um problema aí que isso não ocorre. Agora, seja N, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico lá embaixo, seja N o ponto de interseção entre a reta R. A reta R é entre P e P', né? A gente vai utilizar esses pontos depois na demonstração. Então, seja P e P', essa é a nossa reta R, que intersecta o plano alfa, e sejam L'1 e L'2 retas passando por N. É porque a gente não tem como garantir se o L1 e o L2 vão passar por N. Então, a gente pega dois caras fora, e aí, como é que resolve esse problema? A gente resolve esse problema a posteriori. Eu vou já informar para vocês que a gente não perde generalidade fazendo isso. E esse L1 linha e L2 linha são paralelas a L1 e L2 que estão lá na figura, o L1 e L2. Esses sim estão lá na figura. Pela definição de ângulo entre retas, nós temos que a reta R ela é perpendicular a L1 e L2, como a gente viu no lema anterior, né? Porque tem aquele ponto em comum, então vai ser perpendicular a todas as retas naquele ponto. Nós vimos antes. Isso nos permite supor, aí a gente não perde generalidade, a ideia de que a reta L1 e L2, passando por N, a gente pode jogar o L1 e L2 como sendo representantes mesmo em N, sem precisar do linha mais. A gente não perde a generalidade. E aí, como eu coloquei na figura, por isso que foi nomeado L1 e L2. Aí a gente vai pegar agora um ponto A, lá em L1, e um ponto B em L2, mas não quaisquer, mas de tal forma que a distância entre o A e o N e o B e o N sejam as mesmas. A gente pode fazer isso. Mas a intenção aí é criar um triângulo isósceles, né? Onde AN é igual a BN. E sejam P' na reta R, como eu falei para vocês anteriormente, tais que o PN e P'N, ou PN', como vocês estão vendo na figura, também é iguais. Esses pontos eles são colocados sem nenhum problema, isso não atrapalha nada a demonstração, pelo contrário, nos ajuda a pensar um pouco sobre a congruência de triângulos, que é o próximo tópico. Então, como R é perpendicular ao nosso L1, como a gente já viu anteriormente, e também ao L2, aí a gente verifica os triângulos. Ó. O ANP, se vocês olharem aqui, ó, ANP,
P, que ele é retângulo, né? O BNP, retângulo também. O ANP' aqui para baixo, ó, também. E o BNP' são todos congruentes com a relação lado, ângulo, lado. Porque a gente tem que o AN é igual a BN e está em ambos os 4 triângulos. A gente tem que o PN é igual ao P'N, que também estão iguais nos 4 triângulos. Os 4 ângulos são de 90, então lado, ângulo, lado. E em particular, o que a gente vai conseguir com isso? Que o PA, que é a nossa hipotenusa aqui, é igual a PB, que é igual a P'A, P'B, como a gente consegue ver facilmente. Logo, o que acontece? Agora a gente deixa de olhar os triângulos que estão dentro dessas retas. Pega os triângulos que estão fora, agora, na outra perspectiva. A gente vê que o triângulo ABP, ó, ABP, que é esse por fora, ele é congruente ao ABP'. Aí já é por lado, lado, lado. Porque eles possuem AB comuns, PA, P'A comuns, PB, P'B comuns. Então, lado, lado, lado. Consequentemente, o que a gente tem? É que a gente tem que, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, entre A e B, e fizer o PAD, a gente vai ter que um ângulo. E esse ângulo vai ser igual tanto nesse triângulo de cima, como no triângulo de baixo. Então a gente vai ter que o PAD e o P'AD vão ter os mesmos ângulos. Mas a gente tem também que o PD e o P'D têm o mesmo tamanho. Logo, esse triângulo PAD, P'AD são congruentes. Para qualquer que seja. Essa congruência nos ajuda. E por último, a gente não perde generalidade nenhuma, que a gente pode supor uma reta L. Que reta é essa? Uma reta genérica. E essa reta genérica passa aqui no N e no D. Né? No N e no D. Cruzando o segmento AB. E a gente não perde nada se a gente colocar que vai cruzar no ponto D. Porque esse D pode ser qualquer um aqui. Não tem nenhum problema. A gente não perde essa generalidade. Como o PAD é a mesma coisa do ângulo P'AD, os triângulos PAD, P'AD são congruentes, como eu já tinha falado anteriormente. Assim, o PD é igual ao P'AD, como a gente já tinha falado antes também. E aí, o que a gente tem um pouquinho mais além disso? A gente entende que o triângulo P'D, agora você vai ter que olhar a reta, o segmento P', e esse P ligado ao D e o P' ligado ao D. Esse triângulo ele é isósceles. Porque o PD é igual ao P'D. Além dele ser isósceles, você tem exatamente que o PN e o P'N tem esse segmento cortando esse segmento ND, ou essa reta L, cortando ele no meio, no triângulo isósceles. E a gente lembra de algumas coisas, né? Logo, DN também é a altura relativa à base, por ser um triângulo isósceles. E segue daí que o DN é perpendicular ao PP'. Ou seja, a nossa reta L é perpendicular à nossa reta R, que é o que nós queríamos demonstrar, então, que qualquer reta vai ser aí perpendicular a essa. Então, essa é a demonstração do teorema fundamental, ou seja, qualquer duas retas concorrentes que sejam ortogonais a essa reta R, se essa reta R for ortogonal, então essa reta R ela é perpendicular ao nosso plano, como a gente queria ver, por ser perpendicular a qualquer reta e a própria reta ficar. Então essa é a conclusão que a gente tem do nosso teorema, como a gente queria demonstrar aqui anteriormente, só para mostrar. Então essa é a condição de perpendicularismo que a gente tem. Se R é perpendicular então a alfa, R é ortogonal a essas duas retas. Se a gente encontrar uma reta ortogonal às duas retas, então essa reta é perpendicular ao plano. Essa é a condição de perpendicularismo. Daí a gente tem algumas consequências. Primeiro é o corolário que a gente vê aqui, fica também para vocês demonstrar, consequência imediata, é que se você pegar um ponto A ali e um plano alfa, por esse ponto A, lembrando que esse ponto A não está em alfa, né? Existe uma única reta que é perpendicular a alfa e lembra muito a geometria no sentido plano, não mais espaço,
da gente ter perpendicularismo entre retas por uma reta dada, um ponto fora dela, uma única reta perpendicular, então é a mesma ideia. Mas aqui no espaço, né? Então, plano dado, um ponto no espaço, a gente tem uma única reta perpendicular passando desse ponto ao plano. Agora nós vamos verificar a proposição 7.10, que é conhecido como o teorema das três perpendiculares, e esse nós vamos demonstrar pela importância que ele tem, tá bom? O que ele diz? Ele diz o seguinte, e aqui eu enunciei de duas formas por conta das fontes de pesquisa que utilizei. Primeiro enunciado, ou seja, primeiro o que diz o teorema, que são dados no espaço, o plano alfa, e as retas P', que a gente chama de R geralmente, e L. Com P' perpendicular a alfa, então usa a questão do perpendicularismo já bem definido, em que o P' ele é o ponto de encontro lá com a alfa. E L é uma reta contida em alfa. Se P pertence a P', o P é um ponto que pertence a P', mas o P não está em alfa. É um ponto externo a alfa que está na reta perpendicular, porque o ponto de perpendicularismo é o P'. E A é um ponto dessa reta L, o que acontece? O que a gente pode ter? É que se o PA, que é uma reta que vai do ponto P externo até o ponto A que está na reta, for perpendicular à reta, ou seja, se essa reta PA, que posso chamar de S, é perpendicular a L, isso acontece se somente se o nosso P', que é o ponto de interseção da reta com o plano, ao ponto A, esse mesmo ponto da reta também for perpendicular à reta. Então nós podemos fazer uma nomenclatura distinta e dizer que a reta S é perpendicular a L, se a reta P é perpendicular a L, sendo essas retas definidas aí, por esses pontos. Ou ainda, aí aqui pela outra fonte, talvez uma forma interessante de ver, que sejam dados um plano alfa e os pontos A e P, com A em alfa e o P fora de alfa, tais que a reta AP é oblíqua a alfa. Aí a palavra oblíqua ficou um pouquinho difícil da gente perceber e lembrar, né? Mas eu vou definir aqui bem o que é. Oblíqua é a palavra usada para indicar uma reta concorrente que não é perpendicular ao plano, né? Uma reta concorrente não perpendicular. Seja ainda L uma reta de alfa, você pega uma reta L. Então o que acontece? Se essa reta L é perpendicular a AP, o que acontece? Então, se isso acontece, se somente se essa reta L também for perpendicular a AP'. Observação aí que o AP que eu estou falando agora é a nossa projeção ortogonal, ou simplesmente projeção, da AP. Lembrando que o P fora, o A no plano. Você faz a projeção no plano, a sombra, e aí você tem aquela projeção. Esse é o nosso AP', né? Essa é a outra forma de indicar esse teorema. Você pode ver isso em outros materiais, mas as duas coisas querem dizer a mesma. A demonstração ela não demora muito, ela é super tranquila, porque nós temos muita informação já, claro, sobre isso. Primeiro, que pela definição de projeção, ou seja, o P' é o pé da perpendicular baixada desde P ao plano alfa. Aquela questão que eu falei para vocês de projeção. Então, quando você projeta, na verdade você está falando de perpendiculares. E aí veja na figura, tá? E a figurinha. Então AP é a nossa reta. E quando você baixa a perpendicular, que é o P', você tem a nossa projeção P'A. Dessa forma, o P' é perpendicular a alfa. Claro, né? É o que a gente já estava, inclusive, na outra forma de definir ou de mostrar o teorema, já dizia isso de cara, né? Como o L, que é a nossa reta, está contido em alfa, o que a gente tem? Temos que o P' é perpendicular ou ortogonal nesse caso, né? A L. Porque se P' é perpendicular a alfa, ele é ortogonal a todas as retas que estão ali, porque a gente já viu isso anteriormente. Então, as retas P', AP e AP' estão todas contidas em um mesmo plano. Veja o seguinte, isso aí já é informação extra, né? Como vocês podem observar na figura, isso forma um triângulo, né? O P'A. Então, essas retas, elas estão contidas todo no mesmo plano, porque os três pontos definem um plano. E a gente vai chamar esse plano de beta para facilitar a demonstração mesmo.
Daí, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente quer mostrar que se uma condição acontece perpendicular, acontece a outra condição perpendicular. Vai supor a ida e supor a volta. Esse ponto inicial da demonstração era mais para ficar claro na figura quem era quem. O que a gente vai fazer agora? Supõe que a reta L é perpendicular a AP. É a primeira que a gente quis olhar. O que acontece? Nós vemos que o L ela é ortogonal às retas concorrentes AP e PP'. Porque esse APP' são duas retas que são concorrentes no plano beta. Lembra? São ambas contidas em beta. E pelo teorema fundamental que a gente viu anteriormente, nós temos então que L é perpendicular a beta. Por conta do teorema fundamental. Então se nós temos essa reta L, que é ortogonal a essas outras duas, porque uma ela é perpendicular, a gente está supondo já perpendicular, e a outra está no plano e é ortogonal, né? Então nós temos então essa informação já que a gente ganha do teorema fundamental. E aí, continuando, e em particular, obviamente, SL vai ser perpendicular ao AP'. Porque esse AP' está lá no plano e concorre em A. E, portanto, a gente já tem a nossa ida. Então, de novo, nós temos então que essa reta L ela é perpendicular a AP. A gente está supondo isso verdade. Né? AP perpendicular. Mas a reta AP, a reta PP', a reta P'A, todas estão no mesmo plano beta, lembra? Estão contidas. Logo, essa reta L ela vai ser ortogonal a todas elas. Ou perpendicular, né? Se tiver um ponto em comum. Ela é ortogonal a PP'. AP, em particular, estamos considerando já como perpendicular. E aí, pelo teorema fundamental, ela vai, em particular, ela também vai ser ortogonal a AP', mas com um ponto A em comum. Portanto, perpendicular. A ida está concluída. Reciprocamente, o que a gente vai fazer? A volta. Agora a gente supõe que essa reta L é perpendicular ao AP'. E aí segue o mesmo raciocínio, né? É perpendicular a AP', ela é perpendicular a ortogonal, no caso, a PP', que implicam lá no plano perpendicular ao plano beta, porque a AP' e a PP' são duas retas concorrentes nesse plano, lá pelo teorema, e em particular ela vai ser perpendicular a AP, que é o que nós queríamos demonstrar, que era a volta. Então, para não perdermos o tópico que a gente queria, lembrando, a gente queria mostrar que se é perpendicular, uma vai ser a outra, né? E vice-versa. Então, esse teorema é interessante pensar que a gente pode ter aí várias retas perpendiculares, né? No caso aí, duas a duas, né? Perpendiculares. Isso é geometricamente bem interessante. Proposição 7.11, a gente vai enunciar que é que dados uma reta R em um plano alfa, concorrentes em A, faz que R não é perpendicular em A. Se nós temos uma reta S, né, contida em alfa, é a projeção ortogonal de R, que é a nossa reta. Projeção ortogonal, lembrando que é aquela projeção de perpendicular de 90 graus sobre alfa, e T está contida em alfa, é a outra reta que passa pelo ponto A, né? Nós temos aí o ponto A, uma outra reta qualquer. Então o ângulo entre R e S, que são as duas retas, é menor que o ângulo entre R e T. E aí a sugestão para essa proposição é, já como é o pé da perpendicular, fazer um tratamento geométrico nessa ideia e usar a lei dos cossenos. Sugestão que tem para demonstração que fica para vocês darem uma olhadinha. Mas o que se diz aí é que se você pegar R e baixar a perpendicular, qualquer outra reta que você fizer, o ângulo entre essas duas retas sempre vai ser menor do que o ângulo que você tem com outra reta que não seja a projeção ortogonal, que baixando a perpendicular. Né? Visualmente parece uma coisa meio óbvia, mas a demonstração ela precisa ser feita e a sugestão é por lei dos cossenos. E por fim, pessoal, a proposição 7.12, que fala o seguinte, que dada duas retas reversas R e S, lembrando o que são duas retas reversas R e S? São duas retas que estão em planos distintos e não são paralelas. Essa é a ideia mais direta.
existem únicos pontos A em R e B em S, mas que quando você liga esses dois pontos, é perpendicular, tanto a R quanto a S. Ademais, o que seria então? Se a linha pertence a R, B' pertence a S, são pontos quaisquer, então o AB, que é esse segmento que você liga, é menor ou igual ao A'B', ocorrendo a igualdade somente se eles forem iguais. A figura fala muito pra gente. Imagina a demonstração dessa, pelo menos a construção, né? A demonstração eu deixo esse trabalho um pouquinho para vocês, mas é interessante pensar nessa proposição. Imagina que duas retas são reversas, não são paralelas, são de planos distintos. Então você pode pegar qualquer uma delas, ou a R ou a S, e fazer o pé dela, fazer a paralela ela, a R, supor uma R', lá no outro plano, que está a S, por exemplo. Aí lá você vai ter um ponto com que elas concorrem. E esse ponto seria o nosso ponto A, por exemplo. E aí você pega a outra reta S, joga lá no plano beta, onde está a R, e Ctrl B. Esses dois pontos vão conter aí uma perpendicular a ambos. Então a ideia está dentro dessa estrutura de pegar esses pontos. Você pode traçar também pontos externos para mostrar desigualdades triangulares para ver que essa desigualdade existe. E a igualdade só acontece quando os pontos coincidem. A demonstração vai ficar um pouco a cargo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente, espero que vocês tenham achado bacana os dois que eu escolhi para demonstrar efetivamente. E eu quero agradecer a todos e desejar um ótimo final de curso, um ótimo final de semestre. Valeu, pessoal.